Bom dia, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Que a paz do Senhor esteja contigo, com a tua família, que tudo corra bem, muito bem para você. Às vezes a gente se sente assim, indigno do amor de Deus. Às vezes a gente faz tanta coisa que magoa Deus e Deus é bom para a gente. Todo dia você respira. Tanta gente no hospital agora, entubado, passando por dificuldades, e você tem a capacidade de encher o pulmão, pulmões, de respirar. Você pode sair de casa, você pode ver, sentir o sol na tua pele. Todo dia você tem o teu café da manhã, você tem o teu almoço, você tem a tua janta. Eu sigo algumas pessoas, eu estou inscrito em alguns canais de algumas pessoas na África, e você não tem noção da miséria que aquelas pessoas passam, da dificuldade que elas têm. Elas veem o Brasil como um país de primeiro mundo. Lá eles dizem que quem tem um liquidificador lá é considerado uma pessoa rica, uma geladeira, uma máquina de lavar, nem pensar. E aqui é coisa que praticamente em toda casa você tem. A comida lá é escassa, eles falaram que comer um pedaço de carne lá é coisa rara, é de vez em quando. Eles comem mais daquele peixe seco, cheio de sal, que não é bacalhau, outro peixe que eles comem lá. Então a gente é muito abençoado. O nosso país é um país, apesar dos problemas que a gente passa, é tanto problema em todas as áreas, né? O Brasil tem muitos problemas, ao contrário do que eles pensam, nós não somos primeiro mundo, nós não somos, temos essa riqueza toda. Aliás, até temos riqueza. O Brasil é um país rico demais, mas o motivo que o meu objetivo desse vídeo agora, a agenda não é são distribuídas, então você vê pobreza, muita pobreza. Mas não era para ser assim. O brasileiro tinha condição de viver dignamente. Todo brasileiro. Não era para ter essa miséria que a gente vê por aí. Mas nada se compara com o que a gente vê na África e em outros lugares. E a gente tem tudo e a gente não é agradecido, a gente é mal educado com Deus, a gente é deselegante com Deus. E a gente fala assim, Senhor, eu não mereço nada de Ti. O Senhor é muito bom, eu não mereço nada de Ti. E realmente a gente não merece. A gente nunca mereceu. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, existiam dois ladrões, um de cada lado, e um dos ladrões dizia para ele: Poxa, se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo, salva nós também. O outro virou para ele e repreendeu e disse: Amigo, tu não temes a Deus estando em igual situação? Nós estamos aqui porque merecemos, os nossos atos nos trouxeram para cá. Mas esse homem que mal fez. E ele virou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, no teu reino, no paraíso. E Jesus disse: em verdade vos digo. Ele confirmou que hoje estarás comigo no paraíso. Quando Jesus estava naquele Calvário, Jesus é Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Jesus não está limitado ao tempo quando nós estamos. A gente nasce bebezinho, desde a nossa concepção a gente começa a envelhecer. Quando a gente nasce, na verdade, a gente já tem 9 meses, dali a gente continua envelhecendo até a morte. Mas Jesus não está assim, ele não é limitado ao tempo nem ao espaço. O que aconteceu há 1 milhão de anos atrás está diante dele agora. O que vai acontecer daqui a 1 milhão de anos está diante dele agora. E naquele momento, quando Jesus perdoou aquele ladrão e o recebeu como filho, ele estava olhando para você, aí agora. Onde você está fazendo? Onde você está? O que você está fazendo? Jesus estava vendo. Às vezes, para a nossa cabeça, é difícil de imaginar quão grande é o Senhor, nosso Deus, que nos criou. Mas Ele é muito mais do que nós possamos imaginar. Não há mente humana que explique Deus, não há computador que explique Deus. Ele é simplesmente inexplicável. Eu sempre costumo dizer que Deus não é maior que ninguém. Jesus não é maior nem melhor que ninguém, porque maior ou melhor é aquele que se compara com o menor ou com menos melhor, ou com o pior. Mas Jesus é incomparável. Não se compara a Jesus com ninguém. Então ele não é melhor que ninguém. Ele é Deus, ele é Jesus. Não tem comparação. Ele é único, ele é absoluto. Tudo que existe no mundo físico, no mundo visível e no mundo invisível foi feito por ele, porque a Bíblia diz que por meio dele tudo se fez e sem ele nada do que foi feito, do que existe foi feito.
Ele é Deus. Ele é o próprio Deus, Trindade, que se tornou homem e veio aqui no mundo para te salvar. Então, lá no Calvário, ele já conhecia você. Ele conhecia os pecados que você já ia cometer, que você está cometendo agora e que você vai cometer no futuro. Mas mesmo assim, ele resolveu te amar. Ele resolveu te chamar para ser um filho dele. Porque a Bíblia diz que ninguém vem a Jesus se Deus não trouxer. Na eternidade, Deus olhou para você e resolveu te amar. Ele te abraçou, te acolheu. Aí às vezes você se desvia da palavra de Deus, você comete pecados um atrás do outro, você tem os seus vícios, as suas fraquezas, você diz, Senhor, eu não sou mais digno, eu vou desistir. Você nunca foi digno. Ninguém foi digno. Jesus te amou não pelo que você fez. E a Bíblia diz que pela graça de Deus sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não há nada que você possa fazer de bom ou de mal para conquistar a tua salvação. A tua salvação é preço de sangue, foi paga pelo sangue de Jesus. Não há ouro, prata, pedras preciosas, tudo junto que compre a tua salvação. Ela é muito preciosa, a tua alma é muito valiosa. E Jesus, lá na eternidade, já te conhecia e te chamou para ser um deles. Então, quando você errar, quando você pecar, porque todos nós pecamos, a Bíblia diz assim, filhinhos, João, o apóstolo João, ele disse no livro dele, na carta aos João, ele disse, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado diante de Deus, Cristo Jesus. Você com certeza conhece o apóstolo Paulo, um homem, um dos maiores não, na verdade foi o maior. As cartas que ele escreveu, quantas almas ele ganhou, e na verdade ele ganha almas até hoje através das suas cartas. Um homem muito usado por Jesus, foi, né? Muito usado por Jesus. Um homem sem igual. Você não vê hoje em dia um evangelista, um pregador igual Paulo. E ele teve uma experiência fantástica que ninguém tem. Ele disse que ele foi arrebatado aos terceiros céus. E ele viu coisas das quais não é lícita dizer. Foi coisa tremenda que ele viu lá no céu. Além de Paulo, só quem teve essas visões foi João no Apocalipse, Ezequiel, né, também teve essas visões maravilhosas, Isaías também teve, e Daniel também teve, mas poucos homens tiveram essas visões maravilhosas que Paulo teve. E mesmo assim, teve um dia que Paulo se queixou. Ele disse o seguinte: miserável homem que sou, o bem que eu quero, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do poder dessa morte? Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. Paulo, um homem de Deus, poderoso, cheio do Espírito Santo, usado, ele tinha sua fraqueza, ele tinha sua falha, que a Bíblia não diz qual é, mas o mal que ele não queria estava sempre diante dele. E o bem que ele queria, que é o que todos nós queremos, que é estar em santidade diante de Deus, fazer a vontade de Deus sempre, ele não conseguia, como acontece com a gente. Então, meu amigo, se você pecar e cair, que você vai pecar e cair, que você é humano, não faça como Adão fez quando Adão desobedeceu junto com Eva e comeu do fruto. Quando Deus perguntou por ele, Adão, Adão, cadê você? Como se Deus não soubesse. Deus sabia, mas queria ver qual ia ser a reação de Adão. Adão pegou e se escondeu atrás do jardim, atrás de uma árvore. Ninguém se esconde de Deus. Quando você pecar, chega para Deus e diz: Senhor, pequei, mais uma vez eu pequei. Se arrependa, peça perdão, porque Deus é infinito em misericórdia e em perdão. Uma vez os discípulos chegaram para o Senhor e perguntou: Senhor, se meus irmãos pecarem contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E Jesus disse: Não lhes digo que 7, mas que 70 vezes 7. 7 é o número da perfeição, uma coisa inesgotável. Ele está sempre disposto a perdoar, sempre disposto se houver arrependimento. Tem uma passagem no Velho Testamento que diz que o Senhor Deus não desprezará pavio que fumega. O que quer dizer isso? Às vezes a pessoa sai da igreja, se desvia, vai lá para o mundo, e lá fora está até fazendo coisas erradas, mas dentro dela ela ainda tem o temor de Deus. Quando ela faz coisa errada, ela fala: Meu Deus, eu não aguento mais, me tira daqui, tem misericórdia. Ela clama por Jesus, por misericórdia. Ela foi vencida pelos seus pecados, pelos seus prazeres, pelas suas fraquezas. E aquelas outras pessoas, quando se desvia da igreja, ela se divorcia de Deus. Ela não está nem aí para o que ela vai fazer. Ela faz tranquilamente, volta para casa e dorme. Ela não tem mais nada de Deus.
Quando você se sente incomodado com o teu pecado, significa que o Espírito Santo ainda move em você e o seu pavio ainda fumiga, ainda tem uma fumacinha saindo, não foi apagado de vez. Quando você não se importa mais, o teu pavio apagou de vez, não tem nada mais a ser feito por você. Então, se você pecar, como Paulo pecou, como todos nós pecamos, não faça como Adão, vá para a presença do Senhor, vá para o joelho, Senhor, mais uma vez eu pequei, tem misericórdia de mim. Lembra-se dos 70 vezes 7. O que Deus quer é que você não desista. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado e o maligno não toca. Não seja aquela pessoa que planeja hoje o pecado que vai cometer amanhã. Se você pecar, que fez uma incidência e que esse pecado te traga tristeza, sinal de que o Espírito Santo se move em você e você fique triste, eu não estou satisfeito, meu Deus, isso que eu estou fazendo não está certo, mas eu não consigo me libertar. Tem misericórdia de mim. Se levanta e segue em frente, que o Senhor conhece aqueles que são vencidos pelas suas tentações, pelas suas fraquezas, e conhece aqueles que têm prazer no pecado, que se entrega ao pecado, que não está nem aí. Deus conhece a natureza de cada um. E se você se arrepender 70 vezes 7, nunca esqueça disso. É um número infinito. Ele vai te perdoar. Porque você lembra da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Quando você for pedir perdão a Deus, tenha certeza que o teu coração está puro, que você não tem ressentimento, ódio, mágoa de ninguém, para que você possa chegar diante dele e, igualmente como você perdoa, ser perdoado por ele. E ele está pronto a te perdoar. Também me lembro do rei Davi, você lembra de Davi? Davi era um pastor, um dos menores dos irmãos dele, e um dia Samuel foi lá procurar um para ser rei de Davi, foi na casa de Davi, na casa de Jessé, que era o pai de Davi, e chegando lá, todos os irmãos se apresentaram, homens fortes, homens bonitos, homens de guerra, homens valentes, e ele falou assim, não, não é nenhum desse, que o Espírito Santo não olha a tua aparência, ele olha o teu interior. Você pode ser a pessoa mais feia desse mundo, mas se você tiver o Espírito Santo em você, você se torna agradável, bonito. Você é igual aquela pessoa que ela é muito bonita, mas é muito arrogante, ignorante, sem educação, ela acaba se tornando feia, as pessoas se afastam dela. Mas tem aquela pessoa que é tão feia, tão simples, tão feiazinha, mas é uma pessoa humilde, agradável, aí todo mundo tem prazer nela, acaba se tornando bonito, porque Deus olha, é essa beleza interior, a beleza da tua alma, a beleza de fora. Deus não se comove com ela. E Davi não tinha aparência nenhuma como os irmãos dele. Então, quando Samuel viu, Davi falou: é isso aí, não tem mais nenhum filho? Aí ele falou: tem um que está lá no pasto, mas é um garotozinho, não tem nada a ver. Aí Samuel falou: vai lá buscar ele. Aí foi buscar o Davi e Samuel falou: é esse aí. Elegeu Davi como rei, ungiu, melhor dizendo, Davi como rei de Israel. Todo mundo conhece o rei Davi, todo mundo já ouviu falar no rei Davi. A Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas um dia, quando ele se tornou rei, ele estava no palácio, passeando lá no seu jardim, na sua varanda. Aí, de repente, ele olhou e viu uma mulher linda, nua, tomando banho, que era Betseba. Ele desejou aquela mulher, mandou um empregado dele lá buscar a mulher, levou a mulher para casa dele e se deitou com ela. A mulher engravidou. Só que aquela mulher era mulher de um general dele, Urias, que é um homem muito fiel a ele. Aí, quando foi alguns dias, ela voltou para ele e falou: estou grávida. Aí Davi falou: o que, que eu vou fazer agora? Aí mandou buscar Urias na guerra e trazer ele para cá. Tá? Urias chegou e ele falou assim: Urias, vai para tua casa, quero te dar um dia de folga, vai lá, dorme com a tua mulher. Aí Urias pensava que o filho era dele. Mas Urias era um cara muito fiel, disse: de jeito nenhum, meu rei. As pessoas estão lá brigando, morrendo, e eu vou ficar aqui com a minha esposa de jeito nenhum. Davi falou: vai, 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 botou ele para fora. Ele ficou sentado na porta do rei, não foi embora. Quando foi no dia seguinte, Davi viu que não tinha jeito, chamou os generais dele e falou assim: ó, pega Urias, coloca na frente da batalha, na frente do batalhão, para que ele seja ferido a espada e morra. Botaram Urias na frente da batalha, a batalha estava muito feroz, mataram o Urias com espada, com lança, não sei, e ele morreu. Davi cometeu dois pecados. Ele adulterou com a mulher do amigo dele, do general dele, e ele cometeu um assassinato, um homicídio. Aí Deus mandou Natã, o profeta, ir lá e falou com ele: olha, havia um homem que tinha muitas ovelhas, muitos cabritos, muitos bodes, e ele recebeu um amigo de fora. Aí tinha um vizinho dele, que era pobrezinho, só tinha uma ovelhinha, que ele tratava a ovelha como filha, dormia no colo dele, dormia na cama dele. Aí esse homem muito rico, cheio de ovelhas e bodes,
Em vez de matar uma ovelha dele para servir para o amigo, mandou ele lá na casa do vizinho pegar a única ovelha dele e matou e comeu. Aí Davi, quando viu aquilo, ficou indignado, falou: Quem é esse cara? Traga ele aqui que eu vou justiçar ele. Aí o Natan falou: Esse homem é você, rei Davi. O que ele fez diante de Deus foi a mesma maldade. Aí Davi se confiou: Ah, meu Deus. Aí pediu, reconheceu o que ele fez, pediu perdão. Deus perdoou. Deus está sempre disposto a perdoar. Mas ele falou assim: Mas vai ter consequência. O filho que você espera de Betseba, ele não vai viver, ele vai morrer. E a partir de agora, a espada nunca mais vai sair da tua casa. E a partir daquele dia, Davi teve muitos problemas com os filhos, com os inimigos. Davi foi um homem de guerra. Ele viveu na guerra. Tanto que ele, no final da vida, queria construir um templo para Deus. E Deus falou: Você não pode, porque a tua mão está cheia de sangue. Quem construiu o templo foi Salomão, o filho dele. Ele morreu assim, o filho dele morreu por causa do pecado dele. Então, toda vez que você pecar, que você se arrepender de verdade, não de falsidade, porque Deus conhece o teu coração, Deus está disposto a perdoar. Vai ter consequência. O teu pecado vai trazer consequência, às vezes consequência que vai te acompanhar para o resto da vida. Tu nunca mais vai se livrar dele, mas dessa consequência, mas a tua alma vai ser salva. A Bíblia diz que não de Deus não se zomba, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Meu amigo, não importa o tamanho do teu pecado, não importa o que você tenha cometido, o teu pecado, ele não é mais poderoso do que o poder do sangue de Jesus para te purificar. As pessoas vão até se lembrar, poxa, ele fez isso, ele fez aquilo, as pessoas nunca vão esquecer, elas vão estar sempre se lembrando daquilo. Você nunca mais vai ter aquele mesmo crédito que tinha, aquela credibilidade do início, acabou diante dos homens. Tu nunca mais vai ter o mesmo para eles. Mas para Deus, você vai ser um filho amado. Ele vai te tirar da lama, te dar vestes santas, uma coroa de glória, de vida e de justiça e apagar o teu pecado. Porque Deus não é como o homem. Ele está disposto a perdoar 70 vezes 7 e esquece, não joga no rosto, não lança na cara. Eu sei que você fez. Ele não faz isso. Ele só quer que você se arrependa. Se você cair algum dia, porque vai cair, todos nós caímos, o que Deus quer de você é que você se levante, se arrependa e siga em frente. E que você não planeje hoje o pecado que você vai cometer amanhã. Se você pecar, que seja uma incidência e que esse pecado te deixe triste, te deixe movido. Isso mostra ainda que o Espírito Santo está em você. Diferente daquele que se desviou, foi lá para fora e fez um verdadeiro divórcio de Deus. Peca naturalmente, vive como o mundo vive, fala o que o mundo fala, faz o que o mundo faz, volta para casa e dorme, não tem mais nenhum compromisso com Deus. Se você está lá fora fazendo coisas horríveis, mas a tua alma ainda clama por Deus, é porque o teu pavio ainda fumega. Há esperança para você, o Espírito Santo ainda se move em você. Volta para casa, se arrepende, pede perdão. Se você não consegue sozinho, ora, pede ajuda a algum irmão em oração. Conversa com um amigo particular que você confia, conta o teu problema, ele vai te ajudar. Um amigo de confiança, não qualquer pessoa. Conta para ele: está se passando isso, um amigo fiel, um homem de Deus, que você saiba que é homem de Deus. Olha, estou passando isso e isso, só entre nós. Eu quero que você me ajude em oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O Senhor vai te ouvir e vai te libertar. Meu amigo, não há pecado que você tenha cometido que o sangue de Jesus não tenha poder de perdoar. Então, se você cair, levante-se, siga em frente. Não se esconda atrás da árvore. Não se esconda atrás da árvore. Levante-se e siga em frente. Porque maior é o que está contigo do que os que se levantam contra você. A Bíblia disse a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Você sai daqui eternamente salvo ou eternamente perdido. E isso depende da importância que você deu ou não ao sacrifício no Calvário. Não é para as tuas obras, não adianta você dar esmola, você subir a escada de joelhos, você fazer coisas boas, isso não vai te salvar. É como o patrão. Você trabalha para o patrão 30 dias. No final do mês, o patrão vem e te dá o teu salário. Você não tem que dizer: Poxa, patrão, muito obrigado porque o senhor pagou o meu salário. É obrigação dele pagar o teu salário. Assim como você trabalha para ele 30 dias, no final do mês ele deposita o teu dinheiro e vai dizer: Poxa, fulano, obrigado que você trabalhou para mim 30 dias. Não, é obrigação tua trabalhar, é contrato. Então, quando Deus diz: Não matarás, não roubarás, não adulterarás, ele não vai te salvar por causa disso, é obrigação tua fazer. A Bíblia diz que
Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos a não ser Jesus Cristo. Esse é o nome que nos salva. Então não é por boas obras, não é por nada que você faz, é pela tua fé. Se você confessar Ele como teu Salvador, diante dele e diante dos homens, não se envergonhar dele e deixar que o sacrifício do Calvário impacte e transforme a sua vida, dá testemunho dele diante dos homens, aí teu nome é escrito no livro da vida e você passa a ser, deixa de ser apenas criatura, como todo mundo é, e passa a ser um filho de Deus por adoção através de Jesus Cristo. Porque esse negócio de todo mundo é filho de Deus, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos somos criaturas, nos tornamos filhos quando aceitamos Jesus. A Bíblia não fala em reencarnação, a Bíblia não fala em uma segunda chance, a Bíblia não fala em uma oportunidade, uma segunda oportunidade. Tu sai daqui eternamente salvo ou eternamente perdido, dependendo da importância que você deu ou não ao sacrifício do Calvário. E se você deu importância, se você um dia você foi ao Senhor, foi um filho de Deus, ele diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Ele não vai te lançar fora. A única pessoa que pode fazer você se perder é você mesmo. Nem o diabo pode. Ele pode te tentar. Cabe a você desistir ou não. Se cair, não diga: eu sou um miserável, não mereço mais, vou embora. Você nunca mereceu. Se cair, se levante, peça perdão, siga em frente, te coloca no teu coração firme propósito de não pecar mais aquele pecado. Há pessoas que, quando aceitam Jesus, ele liberta totalmente do vício, da droga, da prostituição, ele liberta totalmente. E há pessoas que, quando se convertem, ela tem que lutar dia a dia com o seu velho homem, como disse João Batista. Como diz a Bíblia, a partir de João Batista para cá, o reino de Deus é conquistado à força. O que quer dizer isso? Jesus falou: aquele que vem a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que quer dizer isso? É você negar os teus prazeres, os teus desejos e lutar por estar na presença de Deus. Isso é conquistar o reino de Deus da força. É você se negar a si mesmo. Só você pode jogar fora a tua salvação. Ninguém mais pode fazer isso. E você vai fazer isso se você desistir do prêmio, da bênção que Deus te deu, que é a vida eterna. Pecou? Eu peco. Todo mundo peca. Paulo pecou. Davi, segundo o coração de Deus, pecou. Por que você e eu não vamos pecar? Temos que fazer como Davi fez, pedir perdão, botar no nosso coração o propósito de não cair mais naquele pecado e seguir em frente. E se algum dia o velho homem te vencer, que vai acontecer, você é carne, você não foi liberto totalmente como alguns foram, você vai ter que lutar dia a dia. Se algum dia ele te vencer, você se levanta, não, Senhor, eu pequei, mas eu estou aqui, me perdoa, não quero mais isso. E bota o teu propósito de não vou pecar mais. Firme-se com o Senhor. Peça ajuda a algum irmão nessa fraqueza que você tem e vá em frente. Porque, meu amigo, a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu, e o que não subiu ao entendimento é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não vale jogar uma eternidade fora por alguns anos de prazeres. Não vale a pena. A vida eterna é algo que não tem preço. O inferno, a Bíblia diz que lá é o lugar onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga, e que eles, o verme e o fogo, são um tormento para toda a carne, um horror para toda a carne. Mas a Bíblia diz, e repito, que aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu, que não subiu ao entendimento, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma questão de inteligência. Trocar o céu pelo inferno, você não foi feito para ir para o inferno. Jesus pagou um preço alto para que você despreze, para que você ignore, para que você jogue fora. Há perdão para o teu pecado. Não importa quão grave ele tenha sido. Se você se arrepender, confessar a Deus e pedir perdão, Jesus Cristo te perdoa 70 vezes 7, infinitamente. Recebe essa palavra no teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, aceita Ele verdadeiramente como teu Senhor e Salvador, confessa diante de Deus e dos homens que Ele é teu Senhor. Deixe que o sacrifício do Calvário tenha impactado e transformado a tua vida e um dia a gente se encontra no céu. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe, a você e toda a tua família, em nome de Jesus.